Liz Truss se despede do parlamento britânico e Rishi Sunak assume como novo premier, novo primeiro-ministro, de descendência indiana, tá? Bem importante. Falando, deixando bem claro, tá? Tempos difíceis virão e a gente não pode deixar essa dívida gigantesca, esse rombo fiscal, para gerações futuras. Ou seja, ele promete pagar a conta apesar de medidas impopulares. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. A China estabelece políticas comuns com a Argentina, prometendo uma grana gigantesca em ferrovias, rodovias e infraestrutura, fazendo mais um tentáculo chinês aqui na América do Sul. Inclusive o Brasil também está recebendo esses investimentos indiretamente pelo NDB. Vamos discutir já o que é isso. A Rússia alega que a Ucrânia está sim finalizando as suas bombas sujas, inclusive mandou uma carta oficial para Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, e diz que qualquer tipo de uso será considerado como um terrorismo nuclear. O que está rolando? E talvez um pouco mais de alento vai para a situação. A gente tem alguns países da União Europeia, do Bloco Europeu e os Estados Unidos prometendo que vão tentar ter uma outra postura frente aos russos. Inclusive a Rússia falando que concorda com uma mediação pela paz feita pelo Papa. Vamos estabelecer um acordo, então? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio. Me segue lá pra gente ter uma relação um pouco mais próxima, tirar algumas dúvidas. Acho que é bem interessante. E também, claro, se você apoia o meu conteúdo e quer me ajudar financeiramente, pessoal, seja membro do canal, que isso ajuda bastante, tá? Conto bastante com o seu apoio. Se não, só seu like já tá mais que sensacional. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Hoje, a Liz Truss, ela fez o seu discurso de despedida pro parlamento britânico, né, pra Câmara dos Comuns, deixando bem claro, que ela fica triste com a situação, foi a primeira-ministra que ficou menos tempo na história do Reino Unido, tá? E óbvio que isso não é legal para ninguém, mas ela deixa claro que ela tentou fazer o máximo possível, então lutou para ceder energia mais barata, para empreendedores, para pessoas tal, e falou que ela não vê uma situação econômica, uma solução econômica com o Reino Unido crescendo tão baixo. A gente tem uma situação hoje que o Reino Unido apresenta o pior crescimento econômico e a maior taxa de inflação, a chamada estagflação, tá péssima, dos últimos 40 anos. E isso tem que ser solucionado. E aí deixou a bomba para o Rishi Sunak, né, que é o atual primeiro-ministro, o homem mais rico da Câmara dos Comuns. Ele é um militante ali da religião hindu, descendente de indianos e tal, né? O Rishi Sunak, ele foi bem claro, e aliás, como tem que ser com a população. A situação do Reino Unido e de toda a União Europeia não está fácil. Não que o Reino Unido faça parte da União Europeia, claro, mas do bloco europeu, né? A União Europeia conta com uma inflação acima da casa de 10%. É um continente que ainda tem um welfare state, ou seja, um estado de bem-estar social muito grande, então fornece grandes subsídios à população. Os gastos públicos eles estão bastante elevados, mas sem uma arrecadação que garanta esses altos gastos públicos sem um rombo fiscal. Para vocês terem uma noção, no Reino Unido, hoje o rombo fiscal ele é de 30 bilhões de libras. Ou seja, por ano é como se o Reino Unido ficasse devendo ou imprimisse moeda para suprir essa dívida, né, para suprir esse rombo, na casa de 30 bilhões de libras esterlinas. Arredondando, vai, uns 180 milhões de reais. Mais ou menos, né, um pouquinho menos, porque a libra deu uma desvalorizada. Então é uma situação insustentável. Qual que é a solução? Você pode ir para o caminho mais desenvolvimentista. A gente vai reduzir imposto, vamos fazer gasto público, vamos criar emprego, vamos desenvolver. Que era o caminho que aparentemente a Liz Truss estava querendo fazer, não deu muito certo, gerou desconfiança na Libra, aumentou ainda mais a inflação. Ou o que o Rishi Sunak aparentemente vai adotar no Reino Unido. Medidas de austeridade, aumento dos impostos e controle dos gastos públicos. A gente vai dar uma ajeitada nas contas públicas do Reino Unido. Só que essa ajeitada, a gente está falando de cortar gastos públicos, aumentar a arrecadação de impostos, num país, né, que já está com uma situação lastimável de desemprego, de inflação e tal. Isso, geralmente, são medidas um pouco impopulares, que geram resistência. Lembrando que o Reino Unido, galera, o partido mais à esquerda do Reino Unido hoje chama Partido Trabalhista. A causa trabalhista, de direitos trabalhistas, está muito forte no Reino Unido. Pô, as trade unions, os sindicatos, historicamente pertencem ao Reino Unido.
Hoje o Partido Trabalhista ele já tem 30 pontos de popularidade à frente do Partido Conservador, que é o partido do Rishi Sunak, né? Então ele vai ter 18 meses com uma política de austeridade, de controle de gastos públicos, para convencer a população que deixar essa dívida hoje para gerações futuras não é a melhor solução. Vamos sofrer agora para ter benefícios no futuro, segundo a política dele. E aí, será que o discurso vai ser convincente? A população vai cair no papo do Rishi Sunak? Deixa aí nos comentários. Quem será que apodrece primeiro? Alface ou Rishi Sunak? Acho que dessa vez o Rishi Sunak ganha, tá? A China anunciou, pessoal, lembrando que a Argentina, ela está, né, no Rwandan Belt, na nova Rota da Seda, que é o desenvolvimento da China de uma série de infraestruturas em outros países, em troca, claro, de uma parceria geopolítica interessante e de uma dependência de dívida também bastante significativa. De novo, não é que a China vai lá e gasta, doa uma ferrovia, doa uma rodovia. Geralmente ela faz um acordo com o país e aquele país recebe um financiamento, mas cria uma situação de dívida com a China e a China exige minerais mais baratos, postos geopolíticos, postos militares em troca. Então, é um certo imperialismo econômico chinês em países que precisam desses investimentos. E, galera, convenhamos, a Argentina, numa baita crise econômica, inflação chegando a 100% praticamente, precisa desenvolver ferrovias, rodovias, tal, para aumentar sua competitividade no cenário externo. Os investimentos acordados entre China e Argentina, que aceitou, né, o Alberto Fernandes participar desse Run Belt, já está na casa dos 23 bilhões de dólares. E a tendência é que, se der certo, claro, aumente ainda mais. Lembrando que não é uma questão ideológica. Claro, o Alberto Fernandes é de esquerda e a China é socialista, né? Um socialismo de mercado. Mas você pega, por exemplo, o Equador do Guillermo Lasso, que é um cara liberal, banqueiro e tal, também aceitou fazer parte do Run Belt. Porque é dinheiro, né, pessoal? O dinheiro não tem muita ideologia. Esquerda, direita e tal. Pô, se o cara vai investir aqui, vai gerar emprego, desenvolvimento, aumentar a competitividade, tamo junto, constrói e a gente se acerta. O Brasil não aceitou fazer parte do Run Belt pelas consequências negativas de dependência frente à China e complicações geopolíticas com os países ocidentais que isso poderia gerar. O Mourão, né, criticou, falou, não é o momento, tal, essas coisas. Mas o Brasil faz parte dos BRICS. Os BRICS têm o NDB, que é o Banco Comum de Desenvolvimento dos BRICS. Cara, o Brasil já pegou empréstimos, mais de 15 projetos, na casa de 3,5 bilhões também. Então não é que o Brasil está totalmente sem dependência da China. E convenhamos que a China é o nosso maior parceiro comercial. É o maior importador de soja, de ferro e tal. A gente importa muito manufaturado também dos chineses. Com esse crescimento da China em comunicação, 5G também, né, várias infraestruturas são chinesas, é Huawei, é Lenovo, é Jack Motors, enfim, né? Então a China, ela vem expandindo, né, esse imperialismo. E o NDB, que é esse Banco Comum dos BRICS, é um dos fatores de influência econômica da China no Brasil. Você acha que o Brasil deveria aceitar fazer parte desse Run Belt? Lembrando que, de novo, né, empréstimos para a situação da Covid-19, NDB, Banco dos BRICS, desenvolvimento de ferrovias em estados... Até um escritório em São Paulo, o NDB criou para intensificar as relações. Só que os BRICS cada vez mais estão se comportando como um grupo anti-Ocidente. A Rússia falou em fazer uma moeda única, por exemplo, que não seja dolarizado, né? Porque hoje todo o banco ele trabalha com dólar. E também a China fala em transformar os BRICS atual em um BRICS+. Ou seja, um organismo que não seja só os 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, mas também um grupo que seja uma liderança dos países emergentes contra o G7. O Brasil deve ficar nessa? Deixa aí nos comentários. Hoje a Rússia também mandou uma carta oficial, assim como eu falei para vocês que ia fazer, alegando que a Ucrânia já está em fase final da produção da sua bomba suja. O que é essa bomba suja? É uma bomba que vem carregada com materiais radioativos, só que não de capacidade de destruição como uma bomba nuclear, tá? Segundo a Rússia, a Ucrânia vai usar esse tipo de armamento para contaminar ali e culpar a Rússia. Olha, a Rússia me atacou, tal. Lembrando que, do outro lado, a Ucrânia fala que não tem nada a ver com isso, não existe nenhum tipo de manipulação, que a Ucrânia sim respeita o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e que, na verdade, a Rússia só está usando esse tipo de desculpa e está, inclusive, desalojando, tirando pessoas de Kherson do sul, porque a Rússia pretende usar armas nucleares no sul da Ucrânia.
E aí vai culpar os ucranianos. Ah, não, foi a Ucrânia que usou. E aí fica nessa guerra de narrativas. Quem tá certo? Só o tempo dirá, ou não também, né? A gente tem vários fatores que a gente nunca descobre. Mas o fato é que a Rússia confirmou que se de fato for usado pelos ucranianos, isso vai ser considerado um terrorismo nuclear. E terrorismo nuclear é respondido com armas nucleares. Será, pessoal? Kherson, sul, região de disputa ali, né? Rio de Dnipro marca praticamente a parte leste dominada pela Rússia e a oeste com avanço dos ucranianos, pode ser o local de uso de armas nucleares. Para dar um respiro, para dar uma chance para a paz, eu diria para vocês que várias lideranças elas se pronunciaram numa situação de tentar apaziguar a situação. Também, né, galera? A gente tem hoje, por exemplo, a Grécia. A Grécia nem bem se recuperou da crise há uma década que passa praticamente. Eu lembro bem do Alexis Tsipras, do Syriza, falando que para conseguir pagar suas contas, a Grécia ia dar calote em todo mundo, tá? Mas acabou pagando as contas direitinho e tal. A Grécia já vem embarcando numa nova dívida. Pô, o preço do gás natural na Grécia subiu mais de 300%. A inflação acima de 10% também. Algumas cidades da Grécia estão distribuindo lenha para a população para dar conta de suprir a demanda energética. E está chegando inverno, o consumo de energia vai aumentar. Por isso que eu falei, galera, o inverno vai ser um importante aliado dos russos nessas próximas semanas. Aumenta o consumo de energia. Se a energia está cara, a população reclama, diminui a ajuda que vai ser feita à Ucrânia. Não tem o que fazer, galera, é geopolítica. Geopolítica é o mundo dos interesses, percebe? A gente já teve hoje, por exemplo, o primeiro-ministro da Noruega deixando bem claro, olha, eu não quero mais isolar a Rússia. Isolar a Rússia não vem dando certo. Vem prejudicando muito mais a União Europeia do que a própria Rússia. Então essa política de... Não concordo, segundo ele, tá? Não concordo com a Rússia. Mas isolar a Rússia não é a resposta certa para o que a gente precisa no momento, tá? O próprio Estados Unidos, 30 congressistas mandaram uma carta hoje para o governo Biden falando que as políticas que os Estados Unidos vêm tomando não são as medidas certas, que tem que chamar a Rússia para conversar, que tem que estabelecer algum tipo de diálogo entre Ucrânia, tal, e os Estados Unidos para que resolva essa situação. De novo, os Estados Unidos também está com uma baita inflação. Inclusive, os republicanos deixaram uma mensagem clara. A gente vai ter eleições legislativas no dia 8 agora, né? Dia 8 de novembro. Os republicanos, até pelos desastres aí, né, do governo Biden, eles são grandes favoritos para dominarem tanto o Senado quanto a Câmara. Eles já falaram, olha, essa carta branca que os democratas estão dando de bilhões de dólares aos ucranianos, tal, sem uma contrapartida, isso acabou, tá? Os republicanos, eles vão conter os gastos e exigir algum tipo de política de paz com a Rússia para que continue mandando essa ajuda aos ucranianos. A gente teve, inclusive, a França, por grande resistência também. O Macron telefonou para o Papa e falou, Papa, tem como dar uma ajuda aí? Ou seja, o Papa ser algum tipo de mediador. Chamar o líder da Igreja Ortodoxa, o líder da Igreja Católica, algum membro ali, Estados Unidos, enfim, Ucrânia e Rússia, para conversar. E olha que interessante, o Peskov, que é o cara da comunicação da Rússia, aceitou, falou, beleza, aceito. Então mesmo a Rússia dá algum tipo de passos aí, pelo menos, né, em direção à proximidade com a paz. Como ponto, digamos assim, negativo, existem países que ainda não se mobilizaram para isso. A Alemanha continua resistindo fortemente e até a Meloni, a Giorgia Meloni, que fez o seu discurso ali como primeira-ministra, né, da Itália. Primeiro, ela deixou bem clara, eu não sou fascista e vou combater qualquer tipo de antissemitismo, qualquer coisa que seja nesse sentido, tá? A gente sabe que ela vem do Partido Dois Irmãos, que não é um partido, né, mas, enfim, tem bastante influência de neofascistas ali. Ela diz que ela não é assim. E até por um conflito que ela teve recente com Silvio Berlusconi, que é um grande aliado do Putin, ela deixou bem claro, a Itália vai continuar sendo pró-OTAN, a gente vai continuar respeitando a União Europeia e somos grandes defensores da Ucrânia nesse conflito. Então, importantes lideranças, até o Sunak, né, por exemplo, ele, como britânico, ele é favorável bastante à Ucrânia. Mas eu diria que, assim, a sementinha do cansaço europeu, ela vem sendo plantada. Será, galera, que dia 15 e 16, reunião do G20 em Bali, teremos um princípio de paz? O que você pensa? Se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.